Olá, pessoal. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recebeu no último dia 3, das mãos do secretário-geral da Presidência da República, ministro Jorge Oliveira, a proposta de emenda à Constituição, PEC, que cria um novo marco legal para a administração pública brasileira. Mas o que de fato, vai mudar? Quais as mudanças devem vir? O que deve ser vetado pelo Congresso? O que deve ser aprovado? É sobre isso que eu converso agora com o deputado federal, professor Israel Batista, do Partido Verde, do Distrito Federal. Antes de mais nada, deputada, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pela disponibilidade de dar essa entrevista. Como eu disse aqui numa pequena conversa que a gente teve antes de iniciar a gravação, os concurseiros, muitos aí estão aflitos, muitos porque não leram toda a reforma, ou leram e mesmo assim continuaram sem saber o que de fato deve acontecer, as mudanças que devem acontecer. Mas antes da gente entrar, de fato, aqui nas perguntas, eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Bem, obrigado pelo convite, eu fico super feliz de fazer essa entrevista com vocês de estratégia. E é claro, eu sou o presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público. Ela é uma frente que reúne deputados e senadores que pensam sobre melhorias para o serviço público, como garantir que o serviço público seja independente das pressões políticas, como garantir que o servidor público seja profissionalizado, tenha formação continuada, e por isso eu acabei entrando aí no centro do debate sobre a reforma administrativa. Eu sou o professor Israel Batista, deputado federal pelo DF, Sou do Partido Verde. E aí estou com essa missão super difícil de avaliar e enfrentar alguns pontos que eu considero negativos dessa reforma administrativa. Então, concurseiro, futuro servidor público, já pode ficar tranquilo que existe uma frente parlamentar, que já está de olho aí, nas possíveis mudanças, no que deve acontecer de fato, e para estar do lado, do servidor público também, do lado e também fazendo as cobranças devidas para que o trabalho seja realmente efetivo. Mas qual a justificativa para essas possíveis mudanças na carreira dos servidores, dos empregados públicos, na organização da administração pública? A justificativa do governo é a justificativa de que o cenário atual seria insustentável, que o Estado não tem mais capacidade para fazer investimentos, que faltam recursos para a manutenção dos serviços básicos, que há um grande comprometimento da folha de pagamentos. Então, se a gente observar as justificativas, elas são sempre justificativas fiscais. Mas o governo comete um erro ao fazer essa análise, porque o governo ele separa o que é gasto de educação com o que é gasto de pagamento de professores, por exemplo. Então, na hora de fazer as contas, fica parecendo que o gasto público com os salários dos servidores é muito grande em relação ao que a gente gasta com educação ou com saúde. Houve até um estudo recente do Instituto Milênio que diz que a gente gasta mais com salário de servidores do que com educação, 3 vezes mais. E aí eu rebati esse dado, eu disse, olha, vocês simplesmente não levaram em consideração que a maior parte dos servidores do governo federal são professores. Vocês computaram os professores apenas no pagamento de salários, como se os professores universitários não fossem também o principal insumo para a oferta de educação pública superior no Brasil. E isso se repete nos estados e nos municípios. Então, eu considero a justificativa fiscalista do governo uma justificativa fraca, uma justificativa implausível. No fundo, há um certo desconforto do governo com os servidores públicos. E o presidente até chegou a dizer, num certo momento, que preferia que o nosso sistema fosse um sistema em que, ao assumir a prefeitura ou ao assumir o governo estadual, prefeitos e governadores pudessem demitir todos os servidores e escolher os servidores de sua preferência. Então, é isso que me traz certa preocupação com essa reforma. A justificativa é fiscalista, eu queria deixar isso bem claro. Não é uma justificativa de melhoria do serviço público. É para economizar, basicamente. E que formas de vínculo entre o Estado e os servidores essa PEC agora propõe? Hoje nós temos o regime jurídico único. Foi uma conquista importante da sociedade brasileira, porque você tinha no mesmo órgão público servidores submetidos a regras diferentes do serviço público.
Então, quando a gente criou o regime jurídico único, a gente organizou isso, né? Todos os servidores passaram a ter o mesmo regime. Isso diminuiu a competição entre servidores de um regime e outro, isso aumentou a colaboração no serviço público. Agora o governo quer extinguir o regime jurídico único e quer criar outros tipos de vínculo. O vínculo que vai manter o concurso público vai ser as carreiras típicas de Estado, são os cargos típicos de Estado. Pelas novas regras apresentadas pelo governo, esse cargo vai demorar 3 anos para ter estabilidade. Essa é a primeira alteração, cargos típicos de Estado. O segundo cargo vai ser, também por concurso público, cargo por prazo indeterminado. A pessoa faz um concurso público, assume o cargo, mas ela fica no mínimo 1 ano nesse cargo, mas a qualquer momento o governo pode demitir essa pessoa. E aí vão surgir agora os cargos por seleção simplificada. Não vai ser concurso público. Os cargos por vínculo de prazo determinado, os cargos de liderança e assessoramento. É que esses cargos de liderança e assessoramento agora também podem incluir os chamados cargos técnicos, né? Ou seja, hoje quem ocupa cargo técnico é servidor concursado. Pela proposta da reforma, esses cargos de liderança e assessoramento agora também poderão ser ocupados por pessoas de livre nomeação. E aí a gente fica preocupado com o apadrinhamento, que é um velho companheiro da política brasileira. Então, a reforma nos traz grandes preocupações para nós que somos membros da Frente de Defesa do Serviço Público. Dando uma lida na PEC, ela traz várias vezes essas nomenclaturas, né? Carreira típica de Estado e cargo de liderança e assessoramento, né? Explicando de forma aí mais objetiva o que seria isso. Bem, esses cargos de liderança e assessoramento seriam aqueles cargos que o deputado, o vereador, o prefeito, o governador poderiam indicar livremente. O gestor político teria poder para indicar e para exonerar no momento que quisesse, né? Seriam cargos sem vínculos com a administração pública. Eles seriam cargos temporários apenas enquanto aquele grupo político estivesse no poder. Já carreiras típicas de Estado, não, né? Seriam essas aí por via concurso público. Isso, as carreiras típicas de Estado seriam, por exemplo, diplomatas, procuradores, juízes, né? Auditores da Receita e assim por diante. Mas até para essas carreiras típicas de Estado, a PEC 32 traz algumas fragilizações importantes que a gente precisa falar daqui a pouco. E essa PEC é só o pontapé inicial dessa reforma administrativa, porque o texto traz também, né, fala sobre que depois de aprovada, entrada em vigor, ainda vai precisar de alguma regulamentação, né, de alguns itens que essa PEC propõe. Então, isso é só o pontapé inicial. Exatamente. Então, olha só, essa é a primeira fase da chamada reforma administrativa. É a fase da PEC 32 que modifica o regime de vínculos entre os servidores e o Estado brasileiro, né? Então, esse é o primeiro passo. Depois nós vamos ter uma segunda fase, que vai ser a apresentação de projetos de lei que vão falar sobre gestão de desempenho, modernização das formas de trabalho, consolidação de cargos, funções e gratificações, arranjos institucionais, ajustes no Estatuto do Servidor Público e diretrizes de carreiras, né? E aí nós vamos para a fase 3, que o governo já anunciou que vai ser o projeto de lei complementar do novo serviço público, que vai trazer o marco regulatório das carreiras, uma governança remuneratória e um conjunto de direitos e deveres dos servidores públicos. Nesse momento, nós estamos discutindo o principal ponto, o pontapé inicial. É o que vai estar na Constituição, é o que vai ser a lei mais importante do serviço público, que é essa PEC 32. Ela é que vai definir quais serão os formatos de vínculo entre o trabalhador público e o Estado, que é o patrão, né? É isso que a gente está definindo agora. Por isso, essa é a fase mais importante, porque a partir dela virão as outras fases
e que a gente ainda não sabe se vem ou não, porque tem que aprovar essa primeiro. E é claro que a gente está lutando contra uma série de pontos dessa PEC 32 que nos preocupam bastante. Essas possíveis mudanças, né, as mudanças que venham a acontecer, elas vão ser privativas dos servidores da União, elas vão ser também válidas para os servidores dos estados, dos municípios, né? Ela vai abranger todos os servidores? Vai abranger todos os servidores dos 3 níveis federativos, né? Tanto do governo federal, quanto dos estados, quanto dos municípios. Agora, é uma PEC que vale para o Poder Executivo. O Poder Legislativo, o Poder Judiciário tem que fazer suas próprias mudanças, né? O Poder Executivo tem independência para fazer a mudança dele. Eu ia deixar essa pergunta mais para o final, né? Mas eu já vou fazê-la de uma vez, porque a gente sabe que essas novas, né? Essa nova regulamentação, ela vai valer para os novos servidores a partir do momento, né, que ela for sancionada. E a gente sabe, né, que existe aí várias, o Congresso, né, seja a Câmara dos Deputados ou senadores, né, tem várias coisas a serem votadas e estabelecem prioridades, como essa, né? Se fala em regime fiscal, a gente pensa que vai ser algo que vai ter prioridade, não sei se felizmente ou infelizmente, mas isso é algo que deve ser votado para que isso de fato possa começar a valer, né, a partir de que ponto os novos servidores, aqueles que estiverem entrando, vão estar sujeitos, né, a essas novas regras. Olha, a primeira coisa é que essa PEC não precisa da sanção presidencial, porque é uma emenda constitucional. Então, ela será promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, que talvez ainda seja, se ela for aprovada antes do fim do ano, né, o presidente senador Davi Alcolumbre. Lembrando que o presidente do Congresso Nacional é também o presidente do Senado, né? Então, senador Davi Alcolumbre, se a PEC for aprovada antes da mudança da nova eleição, caso ele não seja reeleito ou coisa parecida. Bem, a tramitação deve começar pela Câmara, né? Mas como nós estamos nesse período de pandemia, é muito provável que a discussão seja feita de maneira concomitante na Câmara e no Senado, o que vai adiantar o processo de aprovação. Seria estabelecida, então, uma comissão mista. Uma comissão mista é formada por deputados e senadores. Eu vou ser membro dessa comissão, por exemplo, né? Essa comissão mista vai ter a função de analisar o mérito da proposta, né? Então, ela é uma comissão que verifica se as propostas que estão sendo feitas têm apoio ou não dentro do Congresso Nacional. Então, essa é a tramitação que nós vamos ter. Na minha opinião, há uma pressão para que se aprove essa reforma. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, tem se declarado favorável a essa reforma. Eu tenho questionado bastante o presidente Maia, tenho falado muito à imprensa sobre os pontos negativos dessa reforma, mas eu creio que, pela vontade do presidente Rodrigo Maia, a gente tem aí um apressamento das votações e até fevereiro do ano que vem isso pode estar próximo de se aprovar, né? É isso que eu penso. Acho que nós vamos ter uma tramitação em cerca de 8 meses. Mas a PEC ela pode ser parcialmente aprovada? Então, quer dizer que nem tudo que está lá pode ser que chegue a ser promulgado. É isso que eu estou lutando, né? A frente parlamentar presidida por mim luta, por exemplo, para que a gente não acabe com o regime jurídico único, né? Porque senão nós vamos ter uma diminuição muito drástica dos concursos públicos e um aumento muito exagerado da possibilidade das nomeações por apadrinhamento político, né? Então, nós estamos lutando, estamos com a hashtag, uma hashtag importante que diz que a estabilidade é inegociável, né? Não dá para negociar a estabilidade do servidor público num país onde o servidor pode sofrer pressão. A estabilidade é a garantia de que o servidor vai poder obedecer à lei e não aos caprichos da vontade política de alguém que tenha sido eleito, né? Era justamente esse ponto, né, que eu queria
comentar, eu acho que a questão da estabilidade, ela vai muito além do que se pensa, né, do que se pensava há muito tempo atrás, que passar em serviço público é aposentar, é poder parar de trabalhar. Hoje, o que eu vejo, conversando com servidores, né, inclusive eu tenho um quadro em que eu faço isso para que os concurseiros possam conhecer melhor a sua futura profissão, eu vejo que os novos servidores querem ser a mudança, querem fazer a mudança. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com uma pessoa que foi aprovada numa área para ser contadora de uma prefeitura, e ela falou assim, Thaís, enquanto eu era comissionada, eu não podia fazer isso, né? Eu tinha que fazer de acordo com o que me era solicitado politicamente. Agora, como servidora, eu posso fazer valer com que o dinheiro seja bem gasto, que o dinheiro seja melhor aplicado. Os servidores não querem estabilidade para ter vida boa. É óbvio que tem exceções, né? A gente sabe que pessoas com pensamentos desse tipo que não querem trabalhar tem em todo lugar, não são de serviço público. Mas tem aqueles que querem, de fato, fazer um bom trabalho e têm receio de ser podados, se esbarrarem, né, em questões políticas. Então, é possível, né, que pelo menos essa parte da estabilidade não seja aprovada, né? É possível. Agora, é importante dizer que, se não houver uma mobilização da sociedade, o governo tem maioria para aprovar essa reforma, né? Então, nós estamos lutando para manter a estabilidade como um princípio da nossa gestão pública, porque a estabilidade ela não é um privilégio, ela é uma garantia democrática que permite que o servidor haja de acordo com o interesse público e não de acordo com os caprichos ou a vontade dos políticos de plantão. A estabilidade é fundamental num país que ainda tem essa característica tão patrimonialista como o Brasil. Agora, além da estabilidade, nós temos que garantir outras coisas. Por exemplo, a questão do vínculo de experiência é muito grave. Imagine você um delegado que passa num concurso, passa 2 anos como delegado, tem acesso a todos os processos e investigações, e ao final do 2º ano ele é reprovado no vínculo de experiência e sai da administração pública com todas aquelas informações. Será que esse delegado, durante esses 2 anos do vínculo de experiência, ele vai poder agir de maneira independente, né? Será que depois que se ele for reprovado, ele vai levar informações sigilosas do Estado para fora do Estado? Como é que isso vai funcionar? Então, é algo que a gente precisa prestar atenção. No texto se fala também que vai acabar com a aposentadoria compulsória como punição, né, até por essa possibilidade do servidor, né, ser demitido, aí, poder sair do serviço público. A PEC traz alguma forma de fiscalização, né, para que possa ser de fato demitidos aqueles servidores que, digamos assim, né, fizeram por onde, não fizeram o trabalho como deveria ser. Eu sou a favor, sim, de haver, né, uma fiscalização, como eu posso dizer assim, processos, né, metas para que o servidor atinja, até como cidadã, a gente quer chegar num órgão, a gente quer ser bem atendido, a gente quer que o nosso problema seja resolvido. Então, ter metas, né, ter como cidadão, como cidadãos, a gente quer que isso aconteça, mas desde que elas sejam justas e caso não sejam atendidas, né, e haja uma demissão de fato, ou que não haja perseguição política, que seja o fator dessa demissão, né, vai haver, a PEC prevê alguma forma de fiscalização, alguma forma de que o servidor possa recorrer no caso de ser demitido para que isso possa ver averiguado de fato o motivo da demissão? Bem, a PEC é um pouco confusa nesse sentido. Quais são os critérios que vão definir que o servidor permaneça ou não na administração pública ao final desses 2 anos, digamos, de trainee? Então, ela não é clara sobre isso. Agora, a gente está discutindo no Congresso algumas formas de avaliação do servidor público, mas não nessa PEC. Isso é algo que vai vir futuramente. Eu acho que tem que ter avaliação do servidor público, né? Mas tem que ser uma avaliação 360 graus. Ou seja, não avalio só o servidor. Eu avalio o servidor no ambiente do servidor. Ele tem condições de prestar um bom trabalho? Ele tem equipamentos? Né? Ele tem segurança jurídica? Ele está sofrendo assédio? Então, eu tenho que avaliar o ambiente, o chefe dele, as condições de trabalho, e eu também tenho que ter uma avaliação do usuário do serviço, né? Porque aí sim eu faço uma avaliação justa. Mas isso não está sendo discutido neste momento. Isso é uma discussão futura.
E mais uma vez, falando sobre essa questão da estabilidade, né, essa experiência, né, eles trazem até como uma forma de substituição do estágio probatório. Eu confesso que eu desconheço algum servidor que tenha sido exonerado nesse período de estágio probatório, né? Ele é aprovado no curso, faz o curso de formação, que geralmente dura aí algumas semanas, alguns meses, e a partir daí ele é servidor público até que se prove o contrário. Então, deve ser algo muito diferente do que o estágio probatório hoje. Olha, é algo diferente do que nós temos hoje, né? Porque a PEC ela cria um tipo de servidor de segundo nível, servidor classe B, digamos assim, né? Só que ele tem todo o acesso a tudo do serviço público. E aí, 2 anos depois, ele pode não ser aprovado para continuar no serviço público, ele sai sem FGTS, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, digamos assim, né? Esse é um problema que a gente tem. Hoje, a crítica que se faz ao estágio probatório é que ele é pro forma, ou seja, ele não é de verdade, né? Ele é basicamente uma fase para você continuar no serviço público e ele não testa ninguém, ele não verifica se a pessoa tem talento para o serviço público. Então, essa é uma crítica que tem sido feita ao nosso modelo, que eu concordo com ela, ou seja, não é que eu discorde de tudo que está na PEC, nem na reforma administrativa, mas eu discordo de alguns pontos que, para mim, são essenciais. O que o senhor colocaria em destaque, né, dos pontos positivos da PEC e os negativos também? Bem, positivo para mim é que você acaba com os aumentos retroativos. É um absurdo, de repente você vê aí um servidor de alto escalão recebendo R$500 mil a título de aumentos do passado. Isso desorganiza a administração pública, né? Não dá para ser assim. A gente também tem que acabar com férias superiores a 30 dias. Né? Não tem por que alguém ter férias de 60 dias se o trabalhador brasileiro tem direito a ter férias de 30 dias. Então tem que igualar. Né? Eu acho que tem que acabar, sim, com a aposentadoria compulsória como punição. Não é possível que alguém cometa um crime no exercício do cargo e seja punido com a aposentadoria compulsória, ou seja, vai parar de trabalhar e vai continuar recebendo. Né? Isso não dá para a gente aceitar. Concordo, né, que a progressão da carreira não seja baseada exclusivamente em tempo de serviço, porque senão o servidor entra no serviço público e simplesmente deixa a carreira andar com o tempo, ele não se esforça, ele não interage, ele não se coloca à disposição da administração pública, né? E ele vai progredindo automaticamente. Não, nós temos que ter uma progressão que combine esses dois elementos. Né? O tempo também é importante, experiência também conta, mas não é só o que conta. Né? Tem que ter outros mecanismos para que ele possa progredir na carreira. E outra coisa também que eu acho que é boa da proposta é que ela acaba com a incorporação de cargos e funções ao salário do servidor. Então, o servidor ocupa uma função comissionada por um tempo, e aí, quando ele deixa aquela função, ele continua com aquele salário. Não, isso não é justo, né? Não é assim que acontece na realidade do trabalhador brasileiro, e a gente precisa igualar. Agora, tem os pontos negativos. Né? O primeiro ponto negativo que eu costumo dizer é o problema do fim do regime jurídico único e do fim da estabilidade para todos os servidores. Outro ponto negativo é a terceirização que a proposta traz. Ela autoriza o Estado a fazer parcerias com a iniciativa privada usando o princípio da subsidiariedade, né? Onde for possível, o Estado deve retirar-se e deixar que a iniciativa privada assuma as funções. E eu não concordo com isso, porque a história do Brasil é uma história marcada por crescimento e desenvolvimento nos períodos em que o Estado participou, em que o Estado tomou a frente. Né? Então, não concordo com esse ponto. O vínculo de experiência, eu também não concordo, acho que fragiliza o serviço público. Né? Também não concordo, acho que é um ponto muito negativo, a autorização para o Poder Executivo extinguir órgãos e cargos. Né? Então, imagina que o governo tem uma visão sobre a preservação ambiental que seja diferente de uma visão que a gente já tem historicamente. Então, ele vai lá e extingue o IBAMA. Ou então, o governo tem uma visão oposta a pesquisas espaciais do INPE. Aí o governo vai lá e extingue
os cargos que estão dando trabalho para ele no INPE, que é aquele instituto que dá as pesquisas espaciais brasileiras, né? Então, isso eu acho errado. Por quê? Porque fragiliza a compleição física do Estado brasileiro, né? É como se a cada governo você pudesse criar novos órgãos, extinguir novos órgãos, sem passar pelo Congresso, sem nenhuma avaliação prévia. Isso é uma demonstração de fraqueza do Estado. Nos Estados Unidos, que muita gente gosta de usar como exemplo, né, o presidente Trump decidiu unificar o Ministério da Educação com o Ministério do Trabalho. Então foi criado um grupo de trabalho para desenhar o novo formato desse superministério, e o presidente Trump está no seu último ano de mandato e esse grupo de trabalho ainda não o autorizou a fazer a junção. Isso é um país forte, isso é um país institucionalizado. O Ministério da Educação não está à disposição da vontade política do presidente da República, nem o Ministério do Trabalho. Então, 4 anos depois dele sugerir essa unificação, ele ainda não teve autorização. E a gente não sabe se ele vai se reeleger ou não, então não sabemos se ele vai ter essa autorização durante o seu mandato, né? Por quê? Porque a estrutura do Estado não é estrutura de governo. A estrutura do Estado é coisa séria. Imagina um presidente querer, por exemplo, extinguir o Ministério da Justiça, que é o mais antigo do Brasil, ou das Relações Exteriores, o famoso Itamaraty, né? A gente não pode permitir isso. Outra coisa também, para encerrar, é a possibilidade de que os servidores acumulem cargos. Há uma facilitação para isso, né? O servidor vai ter o trabalho dele, mas vai poder ter uma empresa, vai poder ter outros empregos. E a gente entende que é porque o governo quer permitir que os servidores façam bicos porque pretende achatar os salários. Então o servidor vai ter que correr atrás para complementar, né? Isso, claro, vai gerar uma piora do desempenho do servidor e pode criar conflitos de interesse, né? O servidor ele tem certas regras justamente para que não haja conflito de interesses entre suas atividades privadas e a atividade pública que ele exerce. Mas uma coisa que a gente estava conversando antes de iniciar essa entrevista é a quantidade, né, de deputados que há que vieram do serviço público, né? Muitos aí fizeram um trabalho tão bem prestados à sociedade, sejam como policiais, como bombeiros, né? A gente está no ano que foram eleitas muitas pessoas da área de segurança pública, então a gente sabe que muitos vieram do serviço público, né? E a gente acredita aí que podem olhar pelos seus, né? Olhar, ter uma visão diferenciada para os servidores, né? O senhor comentou que são cerca de 1/4 dos deputados vieram do serviço público. Mas ao mesmo tempo 25% deles vêm do serviço público e aí eles têm muitos deles têm esse carinho com o serviço público, né? Compreendem como funciona a máquina pública. Então, eu tenho esperança que a gente consiga segurar os pontos que são ruins dessa reforma. E pensando nisso, né, até pelos deputados que o senhor conhece, já o que foi votado dentro da Câmara, já conhece o perfil, eu sei que são muitos deputados, mas já conhece o perfil de alguns. O que você acredita que pode não passar, né, não está no texto final da PEC? Bem, o que eu tenho visto aqui é que ainda é cedo para definir tudo isso. A gente ainda não conseguiu medir a temperatura no Congresso Nacional. Claro que nós vamos ter eleições municipais agora e os servidores estão pressionando os seus deputados federais a partir dos seus aliados nos municípios, né? Então, tem candidatos a vereador que são ligados aos deputados federais, os servidores estão fazendo essa pressão. Então, nós estamos num momento muito tenso para tomar essa decisão. A gente tem que lembrar que o país está passando por uma pandemia, a gente já tem mais de 4 milhões de casos, já estamos chegando a 130 mil mortos, né? E nós temos uma inviabilização das audiências públicas. Então, é um momento inoportuno para fazer esse debate. Esse debate não deveria estar sendo feito agora. Por exemplo, o Congresso Nacional está com dificuldades para estabelecer comissões especiais, né? Essa comissão mista que eu expliquei para vocês, que vai reunir deputados e senadores, ela vai ter que ter uma aprovação especial para acontecer, porque o Congresso está em trabalho remoto. Nós estamos votando remotamente. Então não está tendo discussões, a gente não está podendo escutar a sociedade. Agora, o que nós temos defendido é que não passe nenhum tipo de ataque à estabilidade do servidor público.
Eu acho, por exemplo, que um servidor não deve entrar com salário muito próximo do teto. Eu acho que isso, a reforma está certa nesse ponto. Porque senão em 2 anos ele chega ao teto e ele não tem mais nenhum incentivo para fazer nada, para melhorar a sua atuação, para oferecer mais ao Estado, à população, né? Então, essa é uma coisa que a gente pode mudar. Mas se eu tiro a estabilidade, eu deixo o Estado brasileiro completamente submetido aos ventos da política, né? Então, uma coisa é você alongar a carreira, o servidor vai entrar com um salário menor, vai demorar mais para chegar ao topo, vai ter mais incentivo para poder entregar melhores resultados, para ele poder crescer na carreira, não é só ficar lá esperando o tempo passar para ele poder progredir, né? E às vezes você tem um servidor mais jovem que está super engajado e fica sem motivação, porque ele vê o servidor mais velho que nunca fez nada, nunca se disponibilizou, que está crescendo só por causa do tempo de serviço. Então tem coisa que é bom mudar, tem que mudar mesmo, né? Mas a estabilidade nós estamos convencendo um a um os deputados e senadores de que não deve ser precarizada. Servidor público precisa ter estabilidade para o bem do povo brasileiro. Mas a gente está falando como um público que vão ser os futuros servidores, né, que vão ser afetados diretamente por essa PEC, seja afetados de forma positiva ou de forma negativa, cada um tem um jeito de pensar sobre. Pensar também enquanto cidadão é importante, enquanto pessoa que precisa do serviço público, né, por mais que ele trabalhe em um órgão futuramente, ele vai precisar de outro, então vale se pensar de forma geral. Então muitos têm opiniões diversas sobre vários assuntos, então o que esses futuros servidores podem fazer, né, para que de fato os deputados, os senadores conheçam, né, a realidade, o que eles buscam, o que eles querem, o que eles concordam, o que eles discordam, o que o senhor sugere aí? O senhor já falou de uma hashtag, né, que está sendo disseminada aí para que possa ser repensada essa questão da estabilidade, né? Essa seria uma forma desses concurseiros, futuros servidores se manifestarem, né? Como eu disse, não tem direito a voto, mas as pessoas que estão votando são pessoas que nós votamos, né? Então, de certa forma, indiretamente estaremos votando também. Você sabe que aqui em Brasília eu acabei virando deputado dos concurseiros, né? Porque eu sou o relator da Lei Geral dos Concursos Públicos aqui do Distrito Federal, então eles já me procuram nas minhas redes sociais e perguntam a mesma coisa que você está me perguntando. Então, primeira coisa, tem que participar das enquetes na página da Câmara e do Senado. Então lá tem um monte de enquetes, e agora mesmo está aberta a enquete da PEC 32, então entra lá e diz a sua opinião sobre isso, né? Outra coisa que é importante, entra nas páginas dos deputados e senadores do seu estado que estejam te apoiando e de alguns de outros estados que estejam na frente de luta, né? Então agora, por exemplo, a minha rede social está enchendo de pessoas do Brasil inteiro que estão interessados nesse assunto, porque os concurseiros estão preocupados. Isso é importante. Por quê? Porque na hora do debate no Congresso, o peso dos deputados e senadores na rede vale muito, né? Então, a dica para vocês, @ProfIsrael, que é a minha rede, depois vocês põem aí para eles verem também. Mas não é só na de um, tem que entrar na do seu estado também. Né? Tem que ver quais são os parlamentares que estão tratando desse assunto. E aí tem que mandar mensagem nas redes dos parlamentares que se pronunciarem 100% a favor. E tem que colocar seus argumentos. Agora, tem uma coisa que você não pode fazer, de jeito nenhum. Ao mandar mensagem para o deputado, não fique brigando com ele, xingando ele, porque você precisa que ele vote do jeito que você quer. Então, eu tenho colegas deputados que recebem mensagens de servidores, de concurseiros muito irritados, e aí, naquele momento que ele recebeu a mensagem, ele toma a decisão de votar contra os servidores, porque ele fica com raiva. Você entende? Então, é sempre lembrar, olha, gente, você acha que o deputado não vê a rede dele? Vê, sabe tudo. O deputado entra na rede o tempo inteiro, tá? Então, cuidado. Você acha que você está gritando com o assessor, você está gritando com ele. E aí você decide o voto dele contra você. Então, a ideia é que você seja racional, que você mande os argumentos, ok? E aí, toda vez que vocês perceberem que há um debate sobre esse assunto, tanto na internet quanto nos meios de comunicação tradicionais,
tente entrar em contatos. Sabe aqueles programas de TV que abrem o Twitter para você twittar com uma hashtag? Participem, né? Deixem uma impressão de que há na sociedade brasileira uma atenção sobre esse assunto. Isso, para mim, é o essencial. Barulho nas redes. Esse é o momento. Isso demonstra, né, que, digamos assim, chegando com jeitinho, a gente consegue ter uma demonstração, até pelo cuidado e carinho que o senhor tem pelos servidores, sem ser servidor, né? Fiquei até essa dúvida, pelo fato de ser professor Israel Batista, se via do serviço público, mas não vem, e mesmo assim, eu acredito que por essa proximidade, né, em Brasília, como dizem, respira concurso público, eu tenho certeza que as pessoas que chegaram, né, até o senhor, chegaram de forma educada, carinhosa, pedindo ajuda nesse sentido, e aí o senhor atendeu, mesmo não tendo, né, esse vínculo direto com o serviço público, mas os atenderam tendo esse olhar carinhoso por esse lado. Então, eu acredito também que as pessoas que souberem chegar com jeitinho, com carinho, vão ser melhor ouvidas, né, pelos deputados, pelos senadores. Pois é, essa história com o servidor público é muito interessante, porque eu comecei há muitos anos como professor de história em cursinhos sociais, e aí há 16 anos eu comecei a dar aula para concurso público. Então, a minha ligação com o concurso tem muito a ver com a minha carreira como professor de preparatórios, né? Eu tenho o maior orgulho disso. E, deputado, só para a gente finalizar, de fato, né, a pergunta que não quer calar, com essa PEC sendo votada, a gente partindo aí do princípio que vai ser, ela vai ser votada na íntegra, o senhor acredita que vai diminuir os concursos públicos? Né, e o que pode ser vetado para que, de fato, isso não aconteça? Com certeza, se ela for aprovada desse jeito que ela está, ela vai diminuir drasticamente os concursos públicos, porque praticamente somente a carreira típica de Estado vai continuar tendo concurso e a carreira por tempo indeterminado, ou seja, aquele servidor que pode ser demitido a qualquer momento, né? Então, isso aí vai dar um percentual muito pequeno do total de serviço público, né? Por exemplo, professores, enfermeiros, médicos saem, eles não vão ter mais que passar por concurso, né? Dessa forma que a gente conhece hoje. Então, vai diminuir, sim, drasticamente. O que a gente tem que cortar? Tem que cortar a criação desses novos tipos de vínculo, tem que votar pela manutenção do regime jurídico único e tem que manter a estabilidade do serviço público. Aí nós continuamos a ter o nível de concurso que nós temos no Brasil. Então, por isso, é hora de atuar com muita força e de pressionar todo mundo nas redes. Deputado, como eu disse, a gente está falando com o público mais interessado nessa PEC, são os futuros servidores públicos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Então, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para essas pessoas? Ou tem alguma coisa que a gente deixou de conversar nessa entrevista que o senhor gostaria de acrescentar antes da gente encerrar? Olha, eu acho que a nossa entrevista foi super completa. E a mensagem que eu quero deixar é que não esmoreçam, não desistam. Por quê? Porque nós estamos no Congresso Nacional trabalhando para amenizar os efeitos negativos dessa proposta, para aprovar os efeitos positivos. E se os concurseiros se mobilizarem, a chance da gente conseguir é muito alta, né? Então, ao invés de ficar desanimado, se mobilizem. Não custa nada você tirar 10 minutos por dia para entrar nas redes dos deputados, para conversar com eles, para montar um texto bem feito. Afinal, você é um estudioso, né? Que possa convencer os parlamentares, que possa mostrar uma boa argumentação. E, claro, se informem sobre o assunto. Todos os dias eu estou dando um monte de entrevistas de outros deputados e senadores também para esclarecer o que está acontecendo. Deputada, eu quero agradecê-lo mais uma vez, né, por essa entrevista. Numa primeira entrevista, eu fui até a Câmara fazer, né, hoje, infelizmente, cada um fazer na sua casa, devido à pandemia, os cuidados, o distanciamento social, mas o senhor, juntamente com a assessoria, sempre bem receptivo, sempre aí nos atendendo, como eu disse, tendo esse cuidado, esse carinho com o concurseiro, com o futuro servidor público. Então, eu quero agradecê-lo mais uma vez por essa entrevista, pela sua disponibilidade em falar aí sobre o texto da reforma administrativa. Obrigado, viu? Disponham sempre que precisarem. A gente está à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez, deputado. E para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!